Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver o assunto crase. Lembrando que na última aula vocês viram regência, e o assunto de regência é muito importante para que vocês entendam o assunto da crase. Eles são complementares, certo? O que seria a crase, né? A crase é um fenômeno gramatical, né, em que há uma mistura, certo? Mistura de vogais idênticas, certo? No caso aqui, o a preposição mais o a artigo, né? Que aí se juntam, há uma fusão, né? E que se transforma na crase, né? A crase é o fenômeno e o nome do acento, né, que vai sobre esse azinho, né, da fusão, a gente chama de acento grave, que é esse como se fosse um acento agudo, só que para o lado contrário, né, para o lado esquerdo. E aí, essa contração, ela acontece quando a preposição mais artigo, ou artigo feminino, lógico, né? Ou alguns pronomes demonstrativos, como a, as, aquele, aquela e aquilo também, né? É muito importante que vocês vejam, primeiramente, o verbo, qual a regência do verbo, qual a transitividade do verbo, se ele exige preposição, né? E a palavra que vem posteriormente, né? Se é uma palavra feminina, né? Porque, segundo a regra geral, olha só ocorre crase diante de palavras femininas, né? Porque aí, diante de palavras femininas, nós temos a possibilidade de ter o artigo a, né? Que faz parte do contexto da fusão da crase, né? Para ocorrer crase. Então, vamos lá. Portanto, nunca use o acento grave indicativo de crase diante de palavras que não sejam femininas. Aqui os exemplos. O sol estava a pino. Pino, palavra masculina, né? Então, não cabe crase. Aqui a gente só tem a preposição. Ela recorreu a mim. Mim, palavra masculina também, certo? Também não vai caber crase. Estou disposto a ajudar você. Aqui nós temos um verbo, nós vamos ver já que antes de verbo também não vai caber artigo, e por isso que a gente só tem preposição, tá? Então não vai caber crase também. Segunda regrinha, se a preposição a vier de um verbo que indica destino, né, como ir, vir, voltar, chegar, cair, comparecer, dirigir-se, o que você faz? Uma dicasinha, troca esse verbo ir pelo voltar, né? Ou vir, ou chegar, né? Se aparecer junto com esse verbo a preposição, né, contraída aqui, dá, né? Vai caber crase. Agora, se aparecer o de, não vai caber crase. Como assim, professor? Olha só, vou a Porto Alegre. Como é que eu sei que esse azinho vai levar crase ou não? Eu coloco, substituo pelo verbo voltar, né? Então, venho de Porto Alegre. Como apareceu a preposição de, então, vou a Porto Alegre, não vai ter crase. No caso aqui, vou à Bahia, vai ter crase ou não vai ter crase? Como é que eu falo? Venho da ou volto da Bahia. Coube aqui a preposiçãozinha da. Então, se aparecer o azinho aqui, é porque vou à Bahia, vai ter crase, certo? Continuando. Crase obrigatória, nós temos aqui todas as junções entre a preposição a com o artigo, né, que é o mais comum, é a regra geral, né, resistiremos à tentação. Quem resiste, por que é importante vocês saberem a regência? Qual é a regência do verbo resistir? Quem resiste, resiste a alguma coisa. Então, o verbo resistir, ele exige a preposição a, né? E tentação é uma palavra feminina, que é acompanhada do artigo a. Então, aqui nós temos resistimos a preposição e o a artigo, que vai dar na fusão e indicar a crase, certo? Para não ficar uma cacofonia, né? Resistiremos à tentação, né? Aí esses dois as, eles se unem em um só, ok? Pronome demonstrativo, como a, as ou aquela e aquelas, né? Minha sugestão é semelhante àquela que você deu. Então, uma coisa que é semelhante, regência nominal que a gente estudou, é semelhante
a alguma coisa. Então, esse nome, né, semelhante, ele também exige a preposição a. E aqui, quando junta com a palavra aquela, que começa pela letra A, né, há também essa fusão. E aí o aquela vai ser acentuado com o acento grave, né, indicativo da crase. Pronomes demonstrativos, aquele, ó, muita atenção aqui, que no caso aqui são pronomes no masculino, né? Seria uma exceção, né? Falei para vocês que acontece mais diante de palavras femininas, mas existem algumas exceções. No caso aqui, ó, pronomes masculinos, mas eles começam com a letrinha A, né? Ó, renderemos homenagem àquele que nos guiou. Quem rende homenagem a alguém. Então, exige preposição a. Quando junta aqui com aquele que começa com a gente tem a fusão, né? E aí, o fenômeno da crase. E a gente acentua, ok? Pronomes relativos, como a qual, as quais, dependendo do verbo que venha, né? Claro, ó, chegaram as mulheres às quais você deve agradar. Quem agrada, agrada a alguém. Também exige preposição esse agradar, certo? E aí a preposiçãozinha, ela não vem aqui depois. No caso aqui, ela vem para antes aqui, ó, do pronome quais, né? Então, as quais, agradar a alguém. Então, aqui vai levar o acento indicativo de crase, certo? Segunda regrinha aqui, ó, nas expressões com indicação de hora especificada. Então, chegaremos a 1 hora, não às 2, né? Mais uma exceção aqui, ó. Sairemos daqui a 1 hora. Nesse caso, gente, é daqui a 1 hora com a ideia de futuro, né? Nesse caso, não vai levar crase, certo? Porque não é 1 hora especificada. Agora, se for qualquer outra hora, você vai colocar o acento indicativo de crase, certo? Outro exemplo, que não está aqui, mas as pessoas têm muitas dúvidas, né? Quando se coloca, assim, geralmente em panfletos, indicativos de reunião ou de algum curso, né? Você coloca assim, o evento vai acontecer de tal hora a tal hora. Será que esse azinho tem crase? Né? Vai depender muito. Se você colocar de a, é parecido com essa regrinha aqui, ó. Com a regrinha aqui do ir e vir, né? Vir da, vir de. Se você colocar, o evento acontecerá de 2 às 5 horas, né? Esse azinho não vai ter crase, certo? Esse às 5 horas não vai levar a crase. Agora, se você colocar, o evento acontecerá das 2 às 5 horas, aí esse as vai ter crase, porque é uma questão de ficar igualzinha à estrutura, né? Que a gente chama de paralelismo sintático, né? Ok? Então, se colocar das tal hora a tal hora, vai levar crase. Se colocar de tal hora a tal hora, não vai levar crase, ok? Continuando, terceira regrinha, diante de palavras moda e maneira, das expressões adverbiais a moda e de maneira, né? Mesmo que as palavras estejam subentendidas, né? Estejam escondidinhas. Então, por exemplo, fizemos um churrasco à gaúcha. Aqui está escondido, está subentendida a palavra moda. Fizemos um churrasco à moda gaúcha, né? Comemos bife à milanesa também, frango a passarinho. Ó, vejam que a palavra passarinho é masculina, e aí isso pode confundir. Se passarinho é masculino, não vai caber crase, mas lembre-se que aqui, ó, a palavra moda ou maneira está subentendida, está escondidinha. E aí essa crase está sendo por causa da palavra moda e maneira, que são femininas, certo? E não por conta de passarinho, ok? Então, muita atenção nesses casos. Espaguete à bolonhesa. Bolonhesa feminino, tudo bem, né? Joãozinho usa cabelos a príncipe valente. Ó, príncipe valente, palavras masculinas. Só que aqui está subentendida a palavra moda. Então, eles usam os cabelos à maneira do príncipe valente, ok? Por isso que vai levar essa crase. Quarta regra, nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, né? Lembrando que locução é quando a gente tem mais de uma palavra com aquela função. No caso aqui, função de advérbio, ou função de preposição, ou então função de conjunção, ok?
cujos núcleos, ou seja, as palavras principais, sejam palavras femininas. Então, por exemplo, à tarde, tarde é a palavra feminina. À noite, também palavra feminina. O núcleo, né? A palavra principal. As moscas, né? Ó, uma expressãozinha, uma locução, né? Com duas palavras e com seu núcleo feminino. Então, tudo ocorreu às avessas, né? Também, mesmo caso. Todas essas vão levar a crase. Acento indicativo de crase, na verdade, né? O que mais? Quando é que a crase vai ser proibida? Diante de palavras masculinas, já disse isso, né? Ó, irei a pé. Pé é uma palavra masculina, então não vai caber crase aqui. Você irá a cavalo. Cavalo também é uma palavra masculina, então não vai caber crase. Se fosse égua, irá a égua, né? Então, de égua, né? No caso, nesse sentido, aí caberia crase, certo? Porque é uma palavra feminina. Mas nesse caso aqui, não. Duas palavras masculinas não vai caber crase em nenhum desses contextos. Aqui, entre palavras repetidas, femininas ou masculinas, independente, certo? Foi palavra repetida, não vai ocorrer crase. Então, encontrou-se face a face com o inimigo. Face, palavras femininas. Mas não vai caber porque... não vai caber crase porque aqui são palavras repetidas. Ela sangrava gota a gota. Gota também é feminina, né? Palavra feminina, e aí não vai caber crase aqui por ser uma repetição, né? Palavras repetidas. Antes de verbos, jamais vocês coloquem crase antes de verbos, certo? Ó, começaremos a estudar hoje à tarde, né? Esse azinho pode ser qualquer verbo que vem aqui depois, no infinitivo, né? Não vai caber crase. Antes de pronomes, visto que em geral não admitem artigo, então referiram-se a você, pronome de tratamento, né? Não cabe artigo antes de pronomes de tratamento. Então, se não cabe artigo feminino, né? Aqui a gente só tem a preposição. Referir, quem se refere a alguém. Mas a gente não tem artigo feminino, por isso não cabe crase. Do mesmo jeito aqui, ó, pronome pessoal, né? Ela, ele. Pode ser feminino ou masculino, não vai caber crase também. Mim, né, ó, também não vai caber crase, ok? Aqui, ó, diante da palavra distância, só ocorre crase, gente, se for especificada essa distância. Se for distância somente distância, não vai ter crase. Por exemplo, ó, reconheci-o à distância. Esse curso é à distância. Só assim a distância, educação à distância, né? A EAD, não tem crase, porque esse distância não está especificado. Agora, se você especificar a distância, aí vai caber crase, como nesse exemplo, ó, reconheci-o à distância de 200 metros. Então, eu coloco uma especificação aqui depois de distância, vai caber crase, ok? E quando é que a crase vai ser facultativa? Ou seja, eu posso ou não utilizar a crase nesses casos, né? Quando o azinho, ele vem... como é que tem dizendo aqui, ó? Após a preposição até, né? Vai ser facultativo, como ó, fui até a secretaria, ou fui até a secretaria, tanto faz, ok? Nesse caso aqui, quando nós temos pronomes possessivos femininos, como minha, sua, tua, certo? Em todos esses casos, nossa, em todos esses casos, vai ser facultativo. Você pode ou não utilizar a crase, está certo, de qualquer jeito, ok? Ó, referi-me à sua professora, ou referi-me à sua professora com crase, né? Antes de nomes próprios femininos, entreguei tudo a Juliana, ou para Juliana, né? Ou entregarei tudo a Juliana com crase, que aí se refere a para a Juliana. Aqui aparece o artigo e aqui não aparece. É como a gente chama qualquer pessoa de nome feminino, né? A gente pode colocar o a Juliana fez isso. Ou a gente pode dizer simplesmente Juliana fez isso. Nós podemos usar ou não o artigo. Então, por isso que é facultativa, certo? Nesse caso. Aí uma exceção aqui, ó, antes de nome de pessoas célebres ou de santos, não vai ser facultativo, certo? Não vai ocorrer crase, como aqui, ó, entregarei tudo à Nossa Senhora. Nome de santa, né? Então,
não vai caber crase facultativa, não vai haver crase de maneira alguma, certo? Pronto, gente, são esses os casos. Espero que vocês tenham aprendido direitinho e nós nos encontramos na próxima aula. Até lá!